Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, para dizer o mínimo. Ela vem de um texto chamado O Escândalo Silencioso. E a proposta é ousada, viu? E se a infidelidade, em vez de ser o ponto final de um relacionamento, fosse, na verdade, um mecanismo secreto que mantém ele de pé? Vamos explorar essa tese? E a análise já começa com essa citação que é muito forte. A ideia aqui é que o nosso conceito de casamento, sabe, o de hoje em dia, ele é todo construído em cima de uma mentira. Uma mentira linda, silenciosa, que a gente passou a venerar como se fosse o ideal sem nem perceber o quão frágil é essa base. É essa mentira justamente que abre caminho para tudo que vem depois. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo isso, a primeira parte da análise, é justamente a promessa. Uma promessa impossível que o casamento de hoje em dia faz. É bem aqui que, de acordo com a fonte, a primeira rachadura começa a aparecer. A ideia central aqui é o que a fonte chama de a farsa fundadora. Sabe aquela promessa de que uma única pessoa vai, pá, preencher todos os vazios da vida, resolver todas as angústias, ser a peça que faltava no quebra-cabeça? Pois é, essa expectativa de uma fusão completa, total, ela acaba colocando um peso que é simplesmente insustentável em cima de qualquer relação. Ok, mas e aí? O que acontece quando essa promessa gigante, essa coisa toda, dá de cara com a realidade do dia a dia? Bom, é aí que surgem as rachaduras na base de tudo. E isso nos leva direto para a segunda parte dessa análise. E essa pressão toda, ela não é abstrata, não. Ela aparece de um jeito bem concreto. O que a fonte argumenta é que a gente espera que uma só pessoa seja tudo isso ao mesmo tempo: amante, amigo, sócio, confidente, terapeuta, até copai ou comã e administrador financeiro. E, claro, companhia para lazer. Percebe? São papéis que muitas vezes nem combinam entre si. É uma sobrecarga impossível que não só esgota a pessoa, mas a própria relação. Então, o ponto-chave é exatamente este. Essa impossibilidade na estrutura da relação é ela que causa o colapso. O desejo, segundo o autor, não obedece contrato, não se dobra a promessas. Ele vem antes de tudo isso. E na hora que a gente tenta prender o desejo debaixo do peso de 1 milhão de expectativas, bom, ele dá um jeito de escapar. E é aqui que a coisa fica bem mais chocante. É o que nos leva à tese central de toda essa análise, o papel secreto da infidelidade, que é descrita como, olha só, uma ferramenta suja. A partir daqui, a infidelidade ganha um significado completamente novo. Em vez de ser a causa do fim, ela é vista como um sintoma, quase como um mecanismo de reinício forçado, sabe? Que é ativado quando o sistema todo já quebrou por dentro, mesmo que por fora tudo pareça normal, a fachada ainda esteja lá. E agora o contraste fica gritante, né? De um lado, a visão que todo mundo tem: infidelidade é destruição, ponto final. Do outro, essa ideia que vai totalmente contra o senso comum, a infidelidade funcionando como uma válvula de escape, uma forma de aliviar a pressão para que a estrutura inteira simplesmente não exploda. E é aí que entra o grande paradoxo. O que o texto aponta é que essa quase perda da outra pessoa pode acabar reativando o instinto de posse, a vontade de reconquistar. Aquela pessoa que já era tão familiar, tão previsível, de repente vira um mistério, se torna desejável de novo. Por quê? Simplesmente porque o risco de perder se tornou real. Olha, essa citação é pesada. O argumento aqui é que o verdadeiro escândalo não é o ato em si, é o sentimento de alívio que vem depois. Aquele alívio de poder voltar para casa e aguentar a rotina mais um pouco, sabe? Porque a panela de pressão foi aliviada em outro lugar. Essa a função que a fonte vai chamar de o verdadeiro adultério. Mas claro, essa tal ferramenta suja não age sozinha, né? Ela acaba criando duas realidades, duas visões de mundo totalmente diferentes. Então agora, vamos dar uma olhada nos dois lados da moeda, os dois lados da traição. Primeiro, a narrativa de quem trai. Segundo a fonte, o ato não é visto como um ataque direto ao parceiro. É mais como um grito silencioso, um jeito de dizer: "Ei, eu ainda estou vivo". É uma tentativa muitas vezes desesperada de escapar da estagnação, de uma rotina que sufoca, de sentir que ainda existe algo novo no mundo, mesmo que essa sensação dure pouco. Agora, para a pessoa que é traída, a história é outra, completamente diferente. E não estamos falando só de ciúme, não. A fonte chama de um terremoto ontológico. É a descoberta de que o mundo em que se acreditava viver simplesmente nunca existiu.
que a confiança, o contrato, a realidade compartilhada era tudo uma ficção. E é essa perda da própria história de vida que, no fundo, causa a dor mais devastadora. Então, o ponto central da injustiça toda, segundo a análise, é essa simetria. É como se uma pessoa resolvesse mudar as regras do jogo no meio da partida sem avisar o outro jogador. E mais, expondo o outro a riscos enormes, físicos, emocionais, sociais, sem nenhum consentimento. É essa quebra do pacto, feita por um lado só, que torna tudo tão destruidor. E tudo isso nos leva para a última parte da análise. E a pergunta é: por que um sistema que parece tão quebrado, tão baseado em segredos, continua existindo? É aqui que a gente vai explorar o que a fonte chama de uma mentira honesta. A questão central que o texto levanta é a seguinte: poxa, se a coisa está tão ruim, por que não sentar e ter uma conversa honesta? Uma conversa de verdade. Porque o caminho do segredo é, na esmagadora maioria das vezes, o caminho escolhido. A resposta, ao que tudo indica, é um cálculo brutal. Pensa bem. A verdade nua e crua, confessar que o desejo acabou, é um soco no estômago da outra pessoa. Força uma decisão que dói, ou separa, ou se reinventa do zero. Já a mentira, o segredo, ela permite preservar a estrutura da família, o status, a segurança. Permite ter o porto seguro e, ao mesmo tempo, o mar aberto para navegar. É uma escolha entre duas saídas bem terríveis, na verdade. E nem o perdão escapa dessa lente, digamos, mais cínica. Muitas vezes, perdoar não é um ato de amor sublime, não. É uma decisão prática. É colocar na balança e perceber que o custo de uma separação, financeiro, social, com os filhos, é muito maior do que o custo de engolir a humilhação. O resultado disso não é paz. É uma trégua armada. E com isso, a gente chega no argumento que talvez seja o mais forte e o mais perturbador de todos. A ideia de que a verdade, quando dita em voz alta, pode ser muito mais destrutiva do que o ato em si. Pensa só, a mentira permite que a ficção do relacionamento continue de pé, mas a verdade, ela envenena tudo. Ela contamina cada lembrança boa do passado e torna a recuperação algo quase impossível. E para fechar fica essa pergunta. Uma pergunta que amarra todo o dilema que a gente viu aqui. E se, no meio de toda a complexidade das relações humanas, a mentira que mantém uma estrutura de pé for, por mais estranho que pareça, uma resposta mais humana do que a verdade que simplesmente arrasa tudo? É uma ideia bem desconfortável. Uma daquelas que nos força a questionar tudo aquilo que a gente achava que era certeza sobre amor, sobre honestidade e, no fim das contas, sobre sobrevivência.